Amor, sabe me explicar o que é Selic, CDI e IPCA? Mais ou menos. E o que você acha de eu fazer um vídeo falando sobre isso? Eu acho uma boa ideia, porque tem muita gente que não conhece ainda, né? Legal, então o assunto do vídeo de hoje será sobre isso. Fala galera, eu sou o Paulo, sejam muito bem-vindos ao canal Ação de Valor. É um prazer estar aqui trazendo esse conteúdo e poder te explicar com todos os detalhes sobre o que são CDI, taxa Selic e IPCA. Pois muito provavelmente você já deve ter ouvido sobre essas siglas e muitas vezes tenha ficado com alguma dúvida ou não tenha entendido completamente o que é cada uma delas. E eu estou fazendo uma série de vídeos te explicando tudo sobre renda fixa, um verdadeiro curso gratuito. E se liga que nos próximos dias eu estarei lançando outros vídeos complementando o conteúdo desse vídeo aqui. E a única forma de você não perder esses vídeos é se inscrevendo aqui no canal. Então não deixa para depois, se inscreve aqui embaixo ou aqui no cantinho onde diz inscreva-se e se assegura de ativar o sininho para que você seja notificado quando eu lançar esses novos vídeos. Bora pro conteúdo de hoje então. Hoje nós vamos falar sobre Selic, CDI e IPCA. Então vamos fazer uma breve abordagem sobre cada um desses itens. Afinal de contas, o que é a Selic? A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Basicamente, se trata da taxa básica de juros do país. A Selic acaba influenciando todas as taxas que são aplicadas no Brasil, seja aquela que você paga ao fazer um financiamento no banco ou aquela que você recebe ao fazer um investimento em alguma renda fixa. A cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne para a revisão dessa taxa. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic atual é de 2,75% ao ano. E muito provavelmente ela vai ser atualizada ainda essa semana. E cada decisão de alteração ou não dessa taxa Selic é baseada no cumprimento das metas de inflação do país. E a nossa inflação está muito conectada à taxa Selic, porque quando a taxa Selic diminui, o acesso ao crédito se torna muito mais fácil, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Um exemplo prático é que, quando a taxa Selic estava a 2%, estava muito vantajoso você fazer um financiamento imobiliário. Encontrava-se taxas muito boas aí para financiamentos. Já o acesso ao crédito por parte das empresas faz com que elas consigam investir mais dinheiro. E isso faz com que as empresas consigam investir em seus negócios sem precisar desembolsar dinheiro do seu caixa. No mundo dos negócios, isso se chama trabalhar com o dinheiro de terceiros, pois muitas vezes os negócios retornam um percentual de lucro muito maior do que a taxa que será paga para os financiamentos. Então acaba sendo vantajoso para a empresa fazer esse tipo de empréstimo. Por outro lado, temos uma injeção de liquidez no país. E com esse dinheiro circulando na economia, em teoria, a economia acabaria crescendo de forma mais rápida. Porém, essa queda de juros no Brasil se deu ali em 2020, e principalmente ali devido ao início da pandemia, o agravamento do vírus e diversos lockdowns que tivemos aí em 2020 e ainda em 2021, o país acabou não conseguindo unir a baixa taxa de juros com o crescimento da economia e aumento de empregos. Isso acabou gerando um efeito oposto. Com o dinheiro circulando pela nossa economia, acabamos observando aí um aumento de preços generalizado. Isso porque houve um aumento muito grande na demanda por produtos ou matéria-prima e, em contrapartida, a pouca oferta desses produtos. Principalmente pelo que eu comentei ali atrás, lockdowns, empresas fechadas por um grande período de tempo, e aí existe a demanda da população precisando, querendo comprar determinado produto, e ao mesmo tempo não existe a oferta, as empresas não estavam conseguindo produzir aqueles itens. E isso acaba fazendo com que a inflação aumente. E a gente consegue visualizar isso quando a gente vai fazer as compras no mercado. Com o mesmo valor que a gente comprava os nossos itens básicos ano passado, ou antes mesmo da pandemia, hoje a gente não consegue comprar nem metade desses itens, né? Basta a gente lembrar mais ou menos quanto a gente pagava os itens lá na época e quanto a gente está pagando hoje. Também tivemos, nesse período, uma desvalorização do real perante ao dólar. E por que isso acontece? Quando a taxa Selic cai, há uma fuga de dólares aqui do país, ou seja, os investidores estrangeiros acabam tirando o dinheiro investido aqui do Brasil e levando de volta para outros países ou até mesmo para o seu país de origem. Saindo dólares aqui do país, o real acaba se desvalorizando, porque quanto menos dólar aqui no país, mais escasso ele é
mais caro ele se torna. É o mesmo pensamento da oferta e da demanda que eu comentei anteriormente. Com o dólar valorizado perante ao real, as empresas maiores acabam optando por exportar os seus produtos ao invés de comercializar internamente aqui no país. Além disso, as empresas importadoras acabam pagando mais caro pelos produtos, porque todos eles são dolarizados. E aí a gente pode observar o que está acontecendo hoje, o aumento de preços no mercado, o aumento de preços aí para a construção de uma obra. Enfim, se você tentar comprar qualquer item, muito provavelmente ele vai estar muito mais caro do que lá no final de 2019. E é isso que chamamos de inflação. E na tentativa de conter essa inflação, o que o governo faz? Ele acaba aumentando a taxa Selic. Mas e por que aumentar a taxa Selic se com ela baixa a economia poderia crescer? Então vamos lá, vou trazer alguns motivos aqui para vocês do porquê se aumenta a taxa Selic. Primeiro motivo é dificultar o acesso ao crédito. Isso acaba diminuindo o crescimento da nossa economia interna. Também diminui o acesso à liquidez, ou seja, menos dinheiro circulando no país. Com menos dinheiro circulando, a demanda tende a diminuir. Há uma expectativa também de retorno do capital estrangeiro para realizar investimentos seguros aqui na renda fixa diretamente aqui no nosso país. Com o retorno do capital estrangeiro, espera-se que o real se valorize em relação ao dólar, o que acaba incentivando que as empresas façam a negociação dos seus itens na economia interna, e tudo isso, como eu falei, na tentativa de conter a inflação. O que a gente falou então foi relacionado à Selic. Agora vamos falar do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Essa é uma taxa existente para financiamentos entre bancos, entre instituições bancárias. Isso ocorre porque todas as instituições financeiras são obrigadas a fechar o seu caixa positivo diariamente, devido à determinação do Banco Central. Assim como qualquer empréstimo, os bancos acabam pagando um juro sobre esse empréstimo que eles fazem. E a taxa de juros sobre esse empréstimo é definida pelo CDI. E o CDI está atrelado à taxa Selic, e a sua rentabilidade fica um pouco abaixo da Selic. Mas o CDI acaba indo muito além. Existem investimentos disponíveis para as pessoas físicas que são atrelados a essa taxa CDI. Atualmente, a taxa de um investimento atrelado ao CDI é de 2,65% ao ano. Como eu falei, a cada vez que a taxa Selic é atualizada, a taxa CDI também é atualizada. Normalmente essa taxa é em torno de 0,10% menor que a taxa Selic. Um exemplo prático, digamos que essa semana a taxa Selic seja atualizada para 3,5%. A taxa CDI seria automaticamente atualizada para 3,4% ao ano. O funcionamento do CDI é sempre esse, fica como regra geral. Quando a gente vai numa instituição financeira lá e o gerente do banco ou o gerente da corretora, ou até mesmo no aplicativo que a gente está tentando investir o nosso dinheiro, e a gente localiza um investimento que diz lá, investimento que rende 100% do CDI. Quando você ver um investimento dizendo isso, que rende 100% do CDI, quer dizer que ele rende atualmente 2,65% ao ano. Mas por que é 100% do CDI? Como eu falei, a taxa CDI acaba variando conforme as atualizações da Selic. Então, se o CDI for atualizado, a sua rentabilidade também pode aumentar ou diminuir, dependendo da atualização. Vou dar uma pausa aqui para tomar um cafezinho. Tudo claro então sobre CDI? Se ficou alguma dúvida, pessoal, eu vou estar aqui nos comentários respondendo cada uma delas. Então deixa ali, eu não quero que vocês fiquem com dúvida alguma sobre isso, é para vocês saírem craques desse vídeo. Agora nós vamos falar sobre o IPCA. A sigla IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse índice é medido mensalmente pelo IBGE a fim de identificar a variação dos preços do comércio. E o IPCA é considerado pelo Banco Central como o nosso índice oficial da inflação no país. Através dele, nós podemos observar se estamos tendo inflação ou deflação. Teremos inflação quando os itens de consumo do nosso dia a dia têm elevação de preços. Aí, quando o IBGE vai fazer esse levantamento, ele vai observar que os itens tiveram elevação de preços naquele mês e, consequentemente, teremos uma inflação, ou seja, o IPCA aumenta. Do contrário, caso nossos itens de consumo do dia a dia tenham diminuído de preço naquele mês, o que ultimamente tem sido muito raro, né?
nós teremos uma deflação, diminuição do nosso índice IPCA. Quando o índice IPCA sobe, significa que nós precisaremos de mais dinheiro para comprar os mesmos itens do mês anterior. Ou seja, acaba diminuindo o nosso poder de compra com o mesmo dinheiro que a gente possui. Por esse motivo, costuma-se ajustar o salário mínimo e as remunerações com base na inflação, na tentativa de equilibrar a balança. E o IPCA é calculado com base em algumas categorias de produtos. O peso de cada categoria no índice IPCA eu vou deixar aqui na tabela ao lado, para que vocês possam observar. Então a gente pode ver aqui que transportes tem um peso de 20%, alimentação e bebidas tem um peso de 18%, habitação, saúde, despesas, comunicação, educação, vestuário e artigos de residência. Então todos esses itens fazem parte do cálculo do IPCA. Na coluna peso a gente pode observar qual a relevância que cada categoria de gastos tem nesse cálculo. Por isso que a gente fala que os investimentos atrelados ao IPCA vão te preservar dos aumentos da inflação. Porque se você fizer um investimento atrelado ao IPCA, você está garantindo o teu poder de compra. Se a inflação aumentar, o seu investimento tende a render mais. Se a inflação diminuir, o seu investimento vai render menos. Porém, você vai estar pagando, teoricamente, mais barato os produtos do seu dia a dia. Quando encontramos aí alguns investimentos com rentabilidade IPCA mais uma taxa fixa, estamos falando que a rentabilidade desse investimento vai ser igual à inflação mais esse percentual pré-definido. Da mesma forma, quando falamos que mantendo o nosso dinheiro na poupança, ele acaba perdendo o seu poder de compra. Por quê? A rentabilidade da poupança ela é muito inferior à da inflação. Então, visivelmente, se você for olhar lá no banco, o seu saldo investido na poupança vai estar aumentando ali mês a mês. Porém, se você colocar R$100 hoje na poupança e sacar daqui um ano, esses mesmos R$100 terão um poder de compra muito menor devido ao poder que a inflação tem no nosso dia a dia. Bom, pessoal, eu procurei trazer uma visão desses principais índices que muitas vezes são encontrados, são comentados aí no nosso dia a dia, que são a Selic, o IPCA e o CDI, para que vocês possam entender, porque a gente encontra no nosso dia a dia muitos investimentos atrelados a esses índices. Basicamente, quase todos os investimentos atrelados à renda fixa estão indexados a esses três índices. Então é muito importante que você saiba a diferença entre eles para que você tome a melhor decisão. E como eu falei, eu estou fazendo uma série de vídeos falando tudo sobre renda fixa. Eu vou deixar a playlist aqui no lado para que você possa visualizar todos esses vídeos. Conforme for saindo, essa playlist vai ser atualizada. Já tem um vídeo que eu falo sobre LCI e LCA por lá e eu também falo sobre a poupança. Então não deixe de conferir esses vídeos porque estão sensacionais. Você vai aprender tudo sobre esses dois assuntos. E para ficar por dentro de todos os vídeos que eu for lançando nessa série de renda fixa, não esquece de se inscrever aqui no canal. Além de não perder todos esses vídeos que eu estou fazendo aqui de maneira gratuita para vocês, vocês estarão me ajudando, porque eu tenho uma meta aí de até final de 2021 atingir 1000 inscritos aqui no canal. Então você pode ver aqui que eu ainda estou um pouco longe. Se você se inscrever aqui no canal, você vai estar me ajudando a atingir essa meta. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que eu vou responder todo mundo, tá? Então aproveita e deixa sua dúvida aqui nos comentários. E se não for pedir muito, deixe seu like aqui no vídeo, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba entregando e ajudando mais pessoas. Eu vou deixar aqui do ladinho o último vídeo que eu fiz falando sobre LCI e LCA, para que você possa ir lá e conferir. Por hoje era isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo.